A bênção do arrependimento. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 14 e 15. Embora redimidos no sangue do Cordeiro, o pecado continua a ser uma realidade em nossas vidas. Porém, temos que ter muito cuidado com essa assertiva. Isso não significa que temos o pecado como aquilo que caracteriza a nossa vida. Todo crente tem uma nova natureza, pois foi regenerado no ato de sua conversão. Devemos entender que somos muito melhores do que o ímpio, não como uma declaração arrogante e ensimesmada, mas o reconhecimento da graça de Cristo que nos transformou. A declaração que afirma o nosso pecado às vezes tem sido usada para gerar a licenciosidade na vida de pessoas chamadas crentes, como se o crente vivesse em pecado. Na verdade, a liberdade que recebemos no Senhor não é para fazer o que bem entendermos, mas para não pecar. O crente está unido a Cristo e, mesmo por isso, preza por tudo o que é sagrado e aprovado. Por isso, não devemos jamais nos acostumar com o pecado como se fosse algo comum para a vida do redimido. Também não devemos nos permitir de mencionar pecados, elegendo-os de pequenas consequências, acreditando que há pecados maiores do que aqueles que cometemos. É impressionante como a mente de um pecador, mesmo redimido, pode levá-lo a perniciosas adaptações. Analisamos e julgamos nossos próprios pecados e achamos que estamos bem, ao invés de continuarmos a lutar contra nossos pecados. Por outro lado, paradoxalmente, também é necessário saber lidar com, entre aspas, a aceitação de nosso pecado, isto é, entendermos que por vezes falharemos, mesmo buscando com todas as forças a santidade. Muitos crentes vivem tormentos terríveis por não admitir o fato de que falhará vez por outra. Sempre devemos nos entristecer por causa do pecado, mas isso está longe de vivermos remorsos intermináveis. O que mostra o arrependimento é o abandono do pecado e a doce consciência do perdão. Talvez esta seja a maior dificuldade do crente, saber lidar adequadamente com o pecado. No entanto, uma vez que reconhecemos nosso erro, se somos verdadeiros filhos de Deus, só nos cabe uma coisa: arrependimento. Isaías é um profeta que se distingue dos demais pela natureza de sua profecia. É apelidado de profeta messiânico devido à especificidade com que revela a vinda do Cristo. Certos trechos são tão claros quanto a isso que poderiam fazer parte do Novo Testamento. Outra peculiaridade de Isaías é a abrangência do tempo que profetiza, narrando fatos históricos que ocorreriam muito tempo depois de sua morte. A restauração do povo é um deles, pois certamente não alude apenas ao retorno à terra prometida, mas à redenção que seria trazida pelo Messias. No caso do texto supragrafado, percebe-se a exortação ao povo contra a idolatria, uma das causas do juízo que os levou ao exílio. O Deus único e verdadeiro é santo e habita em lugar inalcançável para o ser humano. Ele se revela ao pecador estabelecendo alianças, isto é, relacionamento, algo que impõe a necessária busca de santidade por parte do povo. O pré-requisito para o relacionamento com o Senhor é exatamente a santidade. Diante do pecado, Deus corrige seus filhos para arrependimento sincero. Assim, compreendamos que os de espírito abatido, citados no verso, não estão vivendo remorsos, a amargura que corrói e leva à depressão, mas a tristeza terapêutica que conduz à perspectiva do perdão de Deus. Assim, embora o Senhor seja tão glorioso e majestoso,
habita no coração de todo contrito, sarando as feridas, renovando o vigor e a disposição do coração. Não nos acostumemos com o pecado. Ao invés disso, confessemos. A bênção do Senhor não se afastará de nossas vidas. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.